meus alunos do quarto ano, bom dia a todos vocês, certo? Estou feliz porque estou aqui, estou feliz porque você está assistindo a videoaula, que bom, parabéns para você que acompanha as nossas videoaulas, tá certo? Que participa lá da gente, lá nas nossas aulas pelo Meet, certo? Muito obrigada. Obrigada a você que está mandando as atividades, ao papai, à mamãe que está acompanhando, que está mandando as atividades, que está mandando tudo direitinho, tá certo? Meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês e continue assim, certo? Continue assim que a gente só tem a crescer, tá bom? E hoje na nossa aula de português, que a gente iniciou semana passada o nosso módulo 3, nós começamos a falar sobre o que? A quarta capa de um livro, né? A quarta capa de um livro, professor, é aquela folha, a gente passa uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas? Não foi? Expliquei para vocês que a quarta capa de um livro, ele é um gênero que costuma o quê? Apresentar a sinopse, né? E as imagens relacionadas ao conteúdo do livro. É como se fosse um resumo, a imagem e o resumo, né? Relacionado ao conteúdo do livro. Qual a finalidade, né, dessa quarta capa? Despertar o quê? Despertar no leitor interesse pela leitura do livro. Você vai apenas ler a quarta capa. Você observou a imagem, observou a sinopse, aí disse, professora, eu acho que aquele livro é muito bacana, eu preciso ler. Você vai ler, porque esse é o objetivo da quarta capa. É fazer com que você fique curioso, você fique interessado em ler o livro e leia, certo? Somente a imagem e a sinopse lhe chamou a atenção, sim, mas você precisa fazer o quê? Ler o livro todo para poder, né, tirar aquela sua dúvida, aquele seu interesse, tá certo? Que foi o que a gente viu na semana passada e que hoje a gente vai fazer a correção, né? Vocês lembram? Essa nossa quarta capa aí que a gente vai ver que é o quê? Do livro o quê? Silêncio de Júlia. Professor, eu fiquei tão curiosa, tão curioso, que eu fui pesquisar na internet o livro Silêncio de Júlia, consegui baixar para mim, já estou lendo o livro Silêncio de Júlia. Ai, que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa boa que você fez isso, parabéns para você, 10, né? Perfeito, perfeito, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai corrigir, claro. Na nossa página aqui, nossa página 10, onde tem, não é, a quarta capa, nós temos a imagem e a sinopse, né? A sinopse diz o seguinte, no jardim de Júlia, os passarinhos cantam, mas ela não pode ouvi-los. Ela também não escuta o ronronar do gato, o latido do cachorro, a buzina dos carros, o ruído dos aviões. Mas em breve, Júlia terá um companheiro de brincadeiras. Ela aguarda a chegada de seu novo vizinho, André. Os dois precisam superar suas dificuldades de comunicação para compartilhar segredos, brincadeiras. Certo? Então, quando você leu aí essa sinopse, você ficou interessado em saber como é esse livro Silêncio de Júlia? Né? Que dificuldade é essa que eles teriam que passar, enfrentar juntos? Como é que ela iria se comunicar com esse novo amigo dela, o André? Por que ela não conseguia ouvir, né, o miado, o ronronar dos gatos, o barulho dos carros? Né? Por quê? Você ficou curiosa para saber? Curioso para saber? Né? Aí lá na nossa página 11 pergunta o seguinte, agora eu pergunto, antes da gente começar a responder, você costuma ler as informações da quarta capa antes de comprar ou pegar um livro emprestado? Tem gente que costuma, não é? Pegar o livro, você vê lá a sinopse do livro, você vê a quarta capa, vê de que fala, para poder ler o livro. Se você achar interessante, se você se sentiu atraído para saber como é o livro, você vai ler o livro, compra, pede emprestado, né? Pronto. Mas tem gente que não. Às vezes só pelo título, pela imagem, né? Já lê o livro.
Mas o interessante é que você leia a sinopse, você leia a quarta capa. Porque com a quarta capa, você vai saber se você sentiu interesse ou não de ler aquele livro. Porque às vezes você lê o livro assim, né, e diz, nem gostei daquele livro, professora. Gostei não, era muito chato, não sei o quê. Por quê? Porque você não leu a sinopse. Quando você lê a sinopse, né, você tem um interesse maior. Né? Por mais que você, diz, eu vou ter que ler aquele livro, que é para me saber como é o final, o que aconteceu, isso e aquilo. Tá certo? Vamos agora aqui à primeira questão. Qual é o assunto abordado no livro O Silêncio de Júlia? Quando você viu lá, né, na quarta capa, onde diz que ela não escutava o ronronar do gato, o barulho dos carros, já dá para perceber que o quê? Que o livro fala sobre Júlia, que é uma menina o quê? Uma menina com deficiência auditiva, certo? Ela é uma menina com deficiência auditiva e fala também sobre o quê? Sobre a amizade que ela constrói com seu novo vizinho, que é quem? O André, tá certo? Então lá na primeira questão, você coloca, fala de uma menina com deficiência auditiva e sua amizade com o novo vizinho, que é o André, certo? Com o novo vizinho, o André. Pronto, certo? Já na segunda questão, pergunta o seguinte: por que Júlia não consegue ouvir os sons do passarinho, do gato, do cachorro, da buzina e do avião? Por que ela não consegue? Porque ela tem o quê? Deficiência auditiva. Por isso que ela não consegue ouvir o barulho de nada. Ela tem deficiência auditiva, certo? Na terceira questão, você vai contornar o nome do novo vizinho da Júlia. Quem é o novo vizinho da Júlia? O André. Você vai ser com o nome André, certo? Quarta, para que Júlia e seu novo amigo precisam superar as dificuldades de comunicação. Para que Júlia e seu novo amigo precisam superar as dificuldades de comunicação? Para quê? Para compartilharem segredos e brincadeiras. Então, lá na quarta questão, você vai e coloca. Quarta questão. Para compartilharem segredos e brincadeiras. Pronto. Para compartilharem segredos e brincadeiras, certo? Aí a gente vai lá para a página 13. Nossa página 13, a gente tem aí, algumas imagens que correspondem à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro. Você vai marcar, você vai pintar. Professor, eu não quero pintar, eu posso marcar? Pode. Você vai pintar a imagem que corresponde à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro. Aqui, a expressão desse menino aqui, certo? Qual é a expressão dele? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A terceira, né? Esse rostinho aqui, esse rostinho aqui, certo? Esse daqui. A sexta, o texto que aparece na quarta capa de um livro é chamado de sinopse. Assinale com um X a alternativa correta quanto ao objetivo desse texto. Qual é o objetivo de uma sinopse? O que é que uma sinopse quer? Apresentar um texto jornalístico que informa o fato real? Ou apresentar informações sobre o livro e despertar no leitor a curiosidade ou a vontade de ler aquela história? É isso daí. A sinopse, pessoal, apresenta informações sobre o livro
que quando você lê, você fica curioso ou curiosa para ler o livro todo, né? Todo. É a mesma coisa de quando eu pego um filme ou um livro, leio, né? E chego na sala e digo para você, gente, olha, o filme tal é tão bacana porque é assim, 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 assim. Professor, e como é o fim? Parece ser tão... Não sei, você tem que assistir o filme. Você tem que ler o livro, né? Porque se eu contar o fim do filme, o final do filme, o final do livro, não vai ter mais graça para você quando for ler ou quando for assistir. É ou não é? É. A sinopse, ela tem isso. Ela vai fazer com que você fique curioso, que você fique curiosa e vai querer ler o livro ou assistir o filme. Não é interessante? É. Então, o certo é que quando você assistir um filme ou ler um livro, você falar para um grande número de pessoas que você já viu, assistiu, você não dizer o final. Porque quando você diz o final, quando a pessoa vai assistir, já não tem mais graça. É ou não é? É. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Esse homem aí vai salvar aquela mulher. Esse homem vai embora. Essa criança aí vai encontrar o pai ou a mãe. Não, o interessante é que você deixa a pessoa bem curiosa. Você não diz, certo? Você não diz. A sétima. Assinale com X os itens apresentados na quarta capa de um livro que você leu. O que é que tem na quarta capa? Nessa quarta capa do livro aqui que a gente leu, O Silêncio de Júlia. O que é que tem? Nessa quarta capa aqui, tem informações sobre o conteúdo do livro? Tem. Tem imagens que têm relação ao conteúdo do livro? Tem. Tem tipo e nome do autor do livro? Não. Tem código de barra e nome de logomarca da editora responsável pela publicação do livro? Tem. Ó, aqui, ó. Código de barra, ó. Certo? Aqui você observa que não tem o nome do autor nem o título do livro. Certo? Ele vai falando da sinopse que não tem. Tá certo? Oitavo. A que público é destinado o livro Silêncio de Júlia? Que tipo de pessoas esse livro foi feito? Que tipo de pessoas gostariam de ler esse livro? É o quê? O público o quê? Infantil. Né? O público infantil. Né? E por que você acha que é o público infantil? Por causa de quê? Por causa dos elementos, como o quê? Como a linguagem, as imagens, né? Chama a atenção mais para o público infantil. Você acha que uma pessoa, né? Um adolescente, ele vendo essa imagem aqui, talvez não chame tanta atenção para ele, mas uma criança em si vai chamar atenção, viu? Tá certo? Então não esqueça, tá bom? Então essa foi a nossa correção da atividade. E hoje a gente vai ver, certo, o quê? A acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas e a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Quem é que lembra aí do que é uma palavra monossílaba? Monossílaba. O que é uma palavra monossílaba? É uma palavra que só tem uma sílaba. Certo? Dó, di, chá, fé, sol, céu, léu, ré, mi. Palavra monossílaba são aquelas palavras que só possuem uma sílaba, tá certo? Que só possuem uma sílaba. E olha só, você pode perceber que as palavras monossílabas, elas podem ter pronúncia forte ou pronúncia fraca. Certo? As palavras monossílabas, elas podem ter pronúncia forte ou pronúncias fracas. Se ela tiver uma pronúncia forte, a gente diz que é uma monossílaba tônica. Se ela tiver uma pronúncia fraca, a gente diz que é uma monossílaba átona. Então, tônica é forte e átona é fraca. Certo? Quando você vê esse nome aqui, ó, tônica, forte. Certo? Átona, fraca. Aqui, ó. Certo? Então, tônica é forte e átona é fraca. Tá certo? Não esqueçam disso. Então, olha só. As monossílabas tônicas terminadas, ele diz até uma regrazinha aí, ó.
terminada em A ou AS, E ou S, O e OS. Inditongos abertos, ES, ELS e OS recebe acento gráfico, certo? Então, toda monossílaba, vou já colocar aqui para vocês, ó. A monossílaba tônica, certo? Terminada em A ou AS, E ou S, O ou OS, inditongo aberto, E ou ES, EL ou ELS, OI ou OIS, certo? Recebem acento gráfico, certo? As monossílabas átonas nunca recebem acento gráfico. Por exemplo, dá e nó, certo? Por exemplo, ela saiu da casa da avó. Dá, esse daí é átono, certo? Porque ele é fraco, ele não recebe acento. Mas as palavras monossílabas terminadas em A ou AS, E ou S, O ou OS, E ou ES, EL ou ELS, OI e OS recebem acento, certo? Por exemplo, pá ou paz, chá ou chás, fé, certo? Nós ou nó, tá bom? Terminado, ó, com és, réis, o réu, céu, certo? Combinado? Então tá aqui, ó, essa terminação. As monossílabas tônicas terminadas aqui recebem acento, certo? Toda monossílaba terminada com isso daqui recebe acento. Tá bom? Entendido? Muito bem. Já a acentuação gráfica das palavras oxítonas, quem que lembra que é uma palavra oxítona? É aquela em que a última sílaba é a mais forte, certo? Última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Vamos botar aqui, ó. Picolé. Picolé. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a última for a mais forte, ela é o quê? Oxítona. Certo? Se caso fosse a penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. E a antepenúltima tem que vir o quê? Acentuada. Tá? Olha só. Então, em relação à acentuação gráfica das oxítonas. As oxítonas terminadas em A, AS, ES, O ou OS, em ES e nos ditongos abertos recebem acento gráficos, né? Por exemplo, sofá, café, patê, maiô, certo? Então, as oxítonas, colocando aqui, você tem que saber a regra. Você sabendo a regra, você vai saber acentuar perfeitamente as palavras, certo? Oxítonas terminadas em A ou AS, E ou S, O ou OS, em ditongo abertos, A, em e ENS, em ditongo abertos, E ou ES, EL ou ELS, OI ou OIS, recebem acento, certo? Toda palavra oxítona que tiver essa terminação, ela recebe acento, né? Café, sofá, giló, armazém, parabéns, certo? Todas elas recebem acento. Aqui, ninguém, papéis, herói. Lembrando que tem que ser oxítona, ou seja, aquela palavra em que a última sílaba é a mais forte. Não esqueça disso, tá certo? Não esqueçam disso, tá bom? Então, hoje a gente viu a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Lembrando que a monossílaba, aquela palavra que só tem uma sílaba, pode ser tônica e pode ser átona. Quando ela é forte, ela é tônica. Quando ela é átona, ela é fraca, certo? Lembrando que as monossílabas tônicas, quais são? São aquelas terminadas em A e AS, E e S, O e OS, em ditongo abertos,
é e es, el e els, o e os recebem acento. Quando a monossílaba tiver uma sílaba e tiver uma dessas terminações, recebe acento. E a outra é a oxítona, aquela que a última sílaba é a mais forte. Tiver essas mesmas terminações, né, acrescentando em e o ens, elas recebem acento, certo? E em casa você vai fazer da página, vamos ver aqui, página 13 até a página 17, pronto. Página 13 até a página 17. Na página 17 a gente tem até outra informação que diz assim, que as oxítonas terminadas em i, em is, em u e us não são acentuadas graficamente. Por exemplo, siri, lambari, maracatu, urubu, certo? Terminada com i, is, com u e us não recebem acento, oxítona, certo? Entendido? Meu beijo a cada um de vocês. E na próxima aula a gente está aqui de novo para fazer a nossa correção, certo? Até a nossa próxima aula.